Olá, turma do 8º ano, aqui é a professora Sádiva, estamos juntos hoje para mais uma aula de ciências. E a nossa aula de hoje tem como assunto primordial as defesas do corpo humano. Então, em casa, na escola, em um ônibus lotado, em várias situações, o corpo humano ele está exposto a substâncias, a micro-organismos, seres invisíveis aos nossos olhos e perigosos que podem causar doenças. Assim, é fundamental que ele possua mecanismos de defesa que mantenham saudável. Esses mecanismos protegem o corpo de diferentes maneiras. Cada um apresenta estruturas e processos que formam diferentes linhas de defesa contra os agentes invasores. Cada linha de defesa pode agir contra invasores de maneiras diferentes. As defesas inespecíficas são estratégias utilizadas pelo corpo para impedir ou afastar a entrada de qualquer agente estranho, independente de qual seja. Já as defesas específicas são estratégias do corpo para reconhecer os agentes que nele entraram e agir na sua destruição de uma forma mais rápida e direcionada. Então, por que os mecanismos de defesa eles são tão importantes para o corpo humano, como foi citado agora há pouco? Porque, turma, os organismos de defesa induzem o corpo humano a gerar imunidade. E o que é essa imunidade? Essa imunidade ela é o conjunto de reações contra qualquer agente estranho. As defesas do corpo humano estão ligadas ao nosso sistema imunológico. E o que é esse sistema imunológico? É um sistema responsável por desencadear o processo de defesa e manter o equilíbrio, o bom funcionamento do corpo humano. Então, nós temos a imunidade inata, que chamamos de primeira linha, certo? E segunda linha de defesa. Chamamos assim por quê? Porque elas apresentam mecanismos de defesa celulares que já existem antes de uma infecção. E os principais componentes dessa imunidade inata são barreiras, certo? Mecânicas, como o epitélio existente na pele, os pelos, ok? Os nossos cílios, a nossa mucosa. E nós temos as barreiras químicas. As barreiras químicas, ok? Nós temos quem? A lágrima, nós temos a saliva, nós temos o suco gástrico. Então, nós temos aqui a primeira linha de defesa, onde eu acabei de citar as barreiras químicas, barreiras mecânicas e os reflexos também. Vômito, espirro, tosse. A segunda linha de defesa, que eu citei agora há pouco também, né? E nessa segunda linha de defesa, o que nós iremos abordar nessa segunda linha de defesa? Formada por células. E essas células, elas são capazes de realizar fagocitose. Certo? Então, essas células que realizam fagocitose, elas estão espalhadas por todo o nosso corpo. Além disso, essa linha de defesa envolve processos como o aumento da temperatura corporal, febre e inflamações. E nós temos uma terceira linha de defesa do corpo, que são as células e proteínas especializadas contra determinados vírus, micro-organismos.
Elas são capazes de reconhecer os agentes estranhos e agir diretamente sobre eles. Nós temos a imunidade adaptativa. A imunidade adaptativa, turma, ela se refere, no caso aqui, à terceira linha de defesa. Células e proteínas, certo? Então, essa terceira linha de defesa, ela se desenvolve em resposta à infecção e reconhece os agentes estranhos, certo? Então, no caso, o que são anticorpos? Então, quando eu falo dos anticorpos, eu tenho que ter em mente que os anticorpos, eles são proteínas que ficam circulando no nosso plasma. Então, cada anticorpo, ele vai ser específico para um antígeno. Por isso, é preciso ter inúmeros anticorpos diferentes, tá certo? Combatendo aos diferentes antígenos no nosso corpo. Então, nós temos aqui essa imagem de um corpo humano que apresenta várias defesas para impedir o contato com micro-organismos causadores de doenças. Então, nós temos aqui, os pelos do nariz e o muco liberado pela mucosa das narinas, filtram o ar que entra nos pulmões, retirando agentes estranhos. Para quê? Para não ocasionar doenças respiratórias. As lágrimas possuem substâncias que destroem agentes estranhos, principalmente os micro-organismos. Os cílios, também dos olhos, servem de proteção, ok? A pele ela é uma barreira natural, né, que nós iremos estudar posteriormente sobre a estrutura da pele, a epiderme e a derme, certo? E também a pele ela tem essa função, porque as células que formam a nossa epiderme estão associadas, né, o sebo e o suor, que formam uma barreira química e mecânica que evita a entrada desses micro-organismos existentes. Nós temos o suco gástrico, que é liberado no interior do nosso estômago, para ajudar no processo de digestão e também destrói alguns agentes estranhos que entram pela boca, juntamente com os alimentos. A urina, assim como o vômito e as fezes, ajudam a eliminar micro-organismos estranhos ao nosso corpo, ok? Então, eu falei para vocês o que são antígenos, né? Então, antígenos são substâncias estranhas que desencadeiam a produção desses anticorpos. Então, a única coisa que o anticorpo sabe fazer, na realidade, é se ligar ao seu antígeno específico. Então, a primeira função do anticorpo é de ativar o linfócito B. Então, a primeira função do anticorpo é de ativar o linfócito B. Os leucócitos são produzidos na medula óssea e estão presentes no sangue, na corrente sanguínea e também no sistema linfático. Existem diversos tipos de leucócitos, entre eles os linfócitos, que fazem parte da imunidade específica. Os linfócitos B produzem os anticorpos responsáveis por reconhecer agentes invasores e toxinas que ocasionam danos ao organismo, ligar-se a eles e ativar células que podem realizar fagocitose eliminando-os. Ok? Então, deixando bem claro para vocês aqui, que de verde, nessa página do livro de vocês, aqui, essa estruturazinha verde, nós podemos observar e verificar que é um micro-organismo que está aí para poder atacar, no caso, tá aqui, atacar as nossas células, certo? Então,
ele precisa entrar em contato com a nossa célula, fazer do nosso corpo uma espécie de hotel, onde ele precisa se hospedar. Então, o que é que acontece? Você pode perceber que ao redor dessa estrutura verde, certo? Nós temos inúmeros anticorpos, inúmeros anticorpos, se ligando a esse micro-organismo, neutralizando, certo? Formando uma barreira e pedindo a ligação desse agente invasor com a célula. E ao lado, nós temos uma célula de defesa, o macrófago, que é um tipo de glóbulo branco. Esse glóbulo branco, ele realiza de uma forma lenta, não é de forma rápida, a chamada fagocitose, para poder evitar a contaminação. Então, lentamente vai capturar esse agente invasor, como vocês estão observando aqui. Ok? Seguido disso, eu tenho a imunidade ativa. O que é essa imunidade ativa, turma? Essa imunidade ativa eu chamo de vacina. É uma imunidade de longa duração. Por que longa duração? Porque essa imunidade é usada contra bactérias, contra vírus e estimula o corpo a criar anticorpos. Eu tenho também uma chamada imunidade, a imunidade passiva. Essa imunidade passiva, ela é representada pelo soro. Então, é uma imunidade de curta duração, onde os anticorpos, eles já se encontram ali prontos. Então, eu tenho aqui um texto sobre vacina e soro. Vimos que o corpo humano tem mecanismos de defesa contra agentes que podem provocar doenças. No entanto, a imunidade também pode ser adquirida. A imunidade adquirida pode ser ativa, como eu falei anteriormente, representada pela vacina, quando o corpo humano produz anticorpos para um determinado antígeno, e passiva, representada pelo soro, quando o corpo humano recebe anticorpos prontos contra determinados antígenos. Por isso que a vacina, ela apresenta uma longa duração e o soro, ele apresenta uma curta duração. Então, fica um abraço da professora Sádiva. Espero que vocês tenham compreendido essa parte de defesa do corpo humano, representado pelo nosso sistema imunológico, tá certo? E até a nossa próxima videoaula.